paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube AD Madureira Nova Cruz. Eu sou Natanael e esse é Abraão. Exato. Nós somos professores aqui da Escola Dominical e a gente quer trazer um conteúdo, uma série de vídeos comentando o livro de Provérbios. Então, esse e mais alguns vídeos que vão aparecer por aqui, a gente vai comentar ao longo dessa série todos os capítulos de Provérbios. Já peço para você se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e vamos começar. Provérbios 1, primeiro vamos fazer uma introdução aí ao livro de Provérbios. Bota quente. Pronto. Pai do Senhor a todos. Basicamente, o livro de Provérbios é um manual para a nossa vida cristã. Tanto a vida, na verdade, todos os aspectos da nossa vida. A vida familiar, a vida pessoal, a vida financeira, nossa vida espiritual. Então, o livro de Provérbios é essa doce instrução de Deus para o seu povo. Então, basicamente, a gente vai ver aqui conselhos, vai ouvir ordens, vai ouvir promessas e vai entender aquilo que Deus está falando para o seu povo. Perfeito. Eu acho que assim, pelo menos esse começo do livro de Provérbios até o capítulo 10, a gente observa claramente a linguagem de um pai falando com um filho. Tanto que durante esses capítulos a gente vai até ver, meu filho, o filho meu, não esqueça da lei de seu pai, não esqueça dos mandamentos de sua mãe. Pelo menos eu enxergo assim que o livro de Provérbios ele tem um foco no jovem. Principalmente nessa primeira parte, porque ele vai dar muitos conselhos de um pai para um filho e que todo jovem deveria seguir. Importante deixar claro, né, para quem ainda não conhece, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, o rei Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu, que já passou pela terra. Alguns estudiosos dizem que ele foi o cara mais rico também que já pisou na terra. E é isso. É um livro que contém sabedoria. Show? Então, bora começar. Provérbios 1. Primeiramente, o livro de Provérbios, pelo menos no capítulo 1, ele vai dar esse resumo praticamente do livro. No verso 7, ele diz algo interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Interessante porque a sabedoria nós muitas vezes só entendemos como conhecimento. Só que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. E é interessante porque até aqui no capítulo você vai ver que a sabedoria vai muito além do que isso. Porque a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria, nesse caso aqui do contexto do capítulo 1, que a gente vai ver, a sabedoria é Jesus. Então ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor tem a ver com a reverência. Não é ter medo de Deus, mas é ter reverência. E o que é ter reverência? É entender, eu sou isso diante de Deus. E de acordo com o livro, a gente vai ver como nós estamos diante de Deus. Eu acho legal quando a Bíblia usa a palavra princípio, porque o princípio significa o que vem primeiro ou que é principal. E em muitos casos a gente pode até enxergar o princípio como a base de alguma coisa. Então, logo no início do livro de Provérbios está dizendo que, olha, para você ter a sabedoria, e não só falando de sabedoria apresentando como a pessoa de Cristo, mas também a sabedoria em si, o uso correto do conhecimento, você precisa ter algo antes. Algo como base para essa sabedoria, que é a reverência ao Senhor. Muito bom. Algumas anotações que nós fazemos é que o sábio, já que Provérbios vai falar sobre a sabedoria, quem é o sábio no capítulo 1? Eu anotei no verso 7, o sábio é alguém que teme ao Senhor. É a primeira coisa que o livro de Provérbios vai apresentar sobre a sabedoria. E o segundo está no verso 9, que diz o seguinte, eles, no caso os filhos que escutam a instrução, serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Esses símbolos têm a ver com a honra e com a beleza. Então, em primeiro lugar, o sábio é alguém que teme ao Senhor, mas diante dos homens é alguém que tem honra e beleza. Então essas são as duas coisas que pelo menos o capítulo 1 vai dizer que os sábios são. Alguém que teme o Senhor no verso 7 e alguém que diante dos homens tem honra e beleza. Eu tinha até destacado também esse verso 9 porque eu achei muito interessante. Na minha tradução, a Bíblia diz que a sabedoria será como ornamento para a cabeça e para o pescoço. Então é realmente algo ligado à beleza. E eu acho interessante, principalmente lembrando daquilo que a gente falou no início, que um pai dando conselhos ao seu filho,
A gente para assim, tá, mas como é que conhecimento, como é que sabedoria vai me deixar mais bonito? E eu comecei a pensar numa situação que descrevesse isso. E eu tava imaginando eu, quando era mais novo, indo pra escola e meus pais falando pra mim, me dando conselhos. Então, Natanael, não passa a aula todinha conversando. Natanael, não bagunce. Natanael, respeite seus professores, respeite seus colegas. E eu fico imaginando um adolescente de seus 12, 13 ou 14 anos que ouviu e atendeu esses conselhos, chegou na sua sala de aula e todos os outros seus outros colegas da mesma idade não ouviram ou não atenderam esses conselhos dos seus pais. Aí imagina que a gente chega numa sala que tá todo mundo bagunçando, ninguém respeita o professor, ninguém respeita uns aos outros, mas tem um no meio da sala que tá aqui, com a postura correta, e ele não xinga ninguém, não bagunça com ninguém. Quando a professora pede silêncio, ele fica quieto. Pergunta à professora, como é o comportamento? Não, ele é nota 10, sempre presta atenção nas aulas, não sei o quê. Essa é a beleza que o livro de Provérbios fala quando diz: a sabedoria vai te deixar mais bonito. É como ornamento, porque isso muda a sua imagem, sabedoria muda a imagem. Você passa a não ser mais como todos, mas ser alguém diferente. Pelo menos eu enxergo dessa forma, quando a Bíblia diz que será como ornamento, como será como uma coisa de beleza. E várias vezes, na verdade, em vários textos, vai dizer a mesma coisa, que a sabedoria vai ser como um ornamento para o seu pescoço e para a sua cabeça. E uma coisa leva a outra. A honra e a beleza. Então, nessa situação que o Natanael falou, é justamente essa beleza que vai trazer a honra. É umas coisas que andam juntos, né? Esse aluno que é diferente de todo mundo, porque obedeceu aos seus pais, também vai trazer honra para ele naquele lugar. Interessante. E agora, no verso 20, também um destaque, ela diz o seguinte: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, e nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Então, isso remete a quê? A sabedoria é uma pessoa, não é só um conceito, porque ela clama. Ela fala. E o que é que ela fala? No verso 22, Deus chama os pecadores à reflexão. Isso leva muito ao Novo Testamento. Porque é quando Jesus fala, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está chamando o povo para se refletir sobre a vida. E no verso 22 ele diz: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com sua inexperiência? E no verso 23... Deus não só chama os pecadores à reflexão, mas Deus também oferece a salvação a esses pecadores. Ele diz: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então isso é interessante porque reflete muito o Novo Testamento. Deus chama os homens para refletir sobre a vida, mas oferece uma salvação para esse homem que está perdido. É interessante a gente observar porque em muitos momentos o livro de Provérbios vai falar da repreensão do pai e da disciplina do pai. E como isso tudo realmente aponta para o Novo Testamento. O Novo Testamento vai mostrar o Filho de Deus que encarnou como humano e mostrou ao mundo como é ser um filho disciplinado pelo pai. Existe algo muito famoso que não diz exatamente em um versículo, mas a Bíblia nos faz entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus prefere obediência a sacrifícios. Eu gosto muito desse texto, e é um texto que eu já citei algumas vezes, e até quando eu li na Bíblia, a primeira vez eu mostrei para Abraão, que é em Hebreus 12. Lá no verso, por volta do verso 12, diz que o filho legítimo é o filho que obedece ou aceita a disciplina do pai. E o filho que não aceita a disciplina do pai é um filho legítimo. Então, a gente vai ver mais pra frente um pouco mais sobre essa disciplina, a repreensão e a correção, mas uma das primeiras coisas que a sabedoria e personificada em Jesus oferece é a salvação, mas a salvação por meio da disciplina. Venha como estás, mas quando chegar aqui, seja disciplinado, passe por essa fase da repreensão, porque se o evangelho de Cristo fosse apenas para nos deixar do jeito que nós somos, não teria motivo para ele existir. Não precisaríamos de um Salvador, né? Não precisaríamos de um Salvador. E agora, só para nós, tem muita coisa que você pode ler e pode achar interessante,
Mas os últimos 2 versículos eu achei muito interessante quando eu li. Diz o seguinte: a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Por último, o sábio é alguém obediente. Acabou de falar. O pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que eu achei interessante. Ele diz assim: a obediência é a mãe da felicidade. O texto diz aqui, né, que se vocês escutarem, vocês viverão em segurança, e nenhum mal lhes atingirá, vocês estarão tranquilos. Então é muito interessante essa frase. A obediência é a mãe da felicidade. Se nós obedecermos, nós com certeza estaremos felizes. Porque aquele que dá ordem não é qualquer pessoa. Aquele que dá ordem, ele conhece todas as coisas. Se ele diz uma coisa, é porque ele sabe o que está falando. Verso 33, na minha tradução, que é a King James. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Mais uma vez, o livro de Provérbios mostrando e nos ensinando que obedecer, obediência, é proteção, é cuidado, é amor de Deus. Obedecer ao Senhor no contexto do Evangelho, no contexto bíblico, na verdade, é ser cuidado por Ele. Porque assim como um filho, um bebê, ele não tem noção que se ele colocar o dedo no ferro quente ele vai se queimar, nós não temos noção do nosso futuro, do nosso dia de amanhã e se os passos que nós estamos dando são corretos. Mas o Senhor, com sua infinita sabedoria, Ele sabe se aquele passo que a gente vai dar ou não, ele é bom ou mal para nós. Por isso que quando um filho vai botar o dedo no ferro quente, seu pai, ei, saia daí de perto. Na verdade, o que nós somos é um bebê inocente, não vou dizer inocente, mas ainda inconsciente de mal e bom e do que é certo e errado com relação aos caminhos que nós temos que seguir. E Deus é o Pai cheio de amor e sabedoria, que está vendo o seu filho andar por caminhos errados e chama: meu filho, me obedeça, porque eu sei o que é melhor para você. Então, um resumo desse primeiro capítulo de Provérbios. Resumo, acho que pra gente fechar, 2 palavras, né? Temor e obediência. Então, como eu destaquei, 3 pontos são importantes para o sábio aqui. O sábio é alguém que teme ao Senhor, é alguém que diante dos homens tem honra e beleza, e é alguém que é obediente. Então, de forma resumida, o temor ao Senhor, que é esse princípio da sabedoria, essa base, e a obediência, que, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, é a mãe da felicidade. Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo. E nessa tradução aí, não terá medo do mal. E é muito lindo isso, porque nos ensina não só primeiro a não ter medo de Deus, mas ter reverência a Ele. E segundo, a ser obediente, porque aquele que está falando, ele tem total autoridade sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o mundo. E aí, é basicamente isso. Perfeito. Tem muito mais coisa que você pode encontrar só nesse primeiro capítulo de Provérbios. A gente podia passar uma tarde inteira falando só do primeiro capítulo de Provérbios. Os primeiros versículos falando do objetivo do que o livro de Provérbios foi escrito e muitas outras coisas. Mas isso tudo a gente não vai comentar. A gente vai comentar só aquilo que a gente achar mais importante, de acordo com a nossa visão. Mas também é para te estimular a em casa, pegue sua Bíblia, estude esse livro, leia e coloque dentro do seu coração, mas principalmente põe em prática também. Esse foi mais um vídeo, na verdade esse foi o primeiro vídeo dessa série de Comentando Provérbios. Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative lá a notificação para toda vez que chegar um vídeo novo você receber. E até o próximo vídeo. Tamo junto.